Muito bem, pessoal. Vamos aí tratando sobre, retornando ao nosso trabalho agora sobre Brasil Colônia. Vamos dar uma aula um pouquinho mais intensa hoje, vamos chegar até o final do ciclo açucareiro. Então vamos lá, lembrando algumas coisas que nós já falamos e agregando aí, avançando o conteúdo. Então, falamos lá de como a Europa se reorganizou, o reino português iniciou os processos das grandes navegações, até então descobrir aqui o território brasileiro. Feita essa descoberta, o Brasil então começa com a sua produção, né, com a sua, né, produzindo recursos, né, para a coroa portuguesa aqui com o pau-brasil. O pau-brasil ele é um produto que ele aparece aqui nesse cenário bem da maneira primitiva. Um escambo, os portugueses vêm, trocam com os nativos, está resolvido. O Fernão de Noronha, um dos primeiros feitores que vem para cá, aí sim começa a explorar a terra, explorar, né, esse produto, mas não se estabelecem no continente. Provavelmente ele vai lá para o arquipélago, que hoje leva o nome de Fernando de Noronha. Mas nesse primeiro cenário é um contato bem primário, não se tem tanta gente aqui, não se estabelecem colonos aqui para produzir. Isso vai se estender um pouquinho, vai aparecer essa necessidade, porque agora a concorrência tanto dos ingleses, holandeses, franceses vai aparecer, eles vão surgir falando, peraí, se não tiver gente na terra, nós vamos colonizar, nós vamos tomar essa terra para nós. Portugal, então, muda sua conduta e instala o sistema das capitanias hereditárias. Esse modelo de colonização que Portugal vai colocar aqui em voga, eles já praticavam lá nas Ilhas da Madeira, nas Ilhas de Cabo Verde, e aí eles trazem para cá nesse grande investimento, né, essas capitanias, essa divisão da terra aí, e essa tentativa de colonização já demora aí mais de 30 anos e também não vai ter sucesso. Primeiro que a distância de Portugal é muito longe, o abandono que os capitães vão ter com esse território e as dificuldades, né, de tanto de nativos quanto de natureza para lidar com esse território brasileiro. Essas capitanias vão entrar em falência e essa falência vai, vai somente não ser total pela figura que a cana-de-açúcar vai se adaptar muito bem ao nosso território. Então aqui, duas capitanias, a de Pernambuco e São Vicente, né, se olhar aqui, se não me engano, esta daqui e esta daqui, são duas capitanias, né, aqui das diversas divisões, percebam que são territórios maiores que propriamente Portugal lá na Europa, mas essas duas capitanias vão prosperar com o açúcar. Feito isso, o governo português percebe a necessidade de colocar um governo, uma representação dos portugueses aqui no Brasil. Essa representação, por quê? Porque estava muito distante, eles não estavam conseguindo, né, resolver esses problemas dos colonos aqui, a colonização estava sendo abandonada e isso não estava gerando lucros para a metrópole. Então, eles enviam em 1549 o governo geral. Vamos uma água aqui. O governo geral, então ele vai ser instalado praticamente 50 anos depois do descobrimento do Brasil, e o Tomé de Souza é o primeiro governador geral que se estabelece aqui. Então ele traz com ele um capitão mor, que é o cara que vai cuidar das terras, vai cuidar dos conflitos internos, vai cuidar dos conflitos dos índios, dos invasores que querem se instalar. Um provedor mor que cuidará das finanças, dos impostos, e um ouvidor mor que cuidará da justiça, né? Leis, regras, embates internos entre os colonos, tudo isso então agora tem uma estrutura, tem uma representação da coroa aqui. O Duarte da Costa é o segundo governador geral que vem para cá e ele vai começar a investir um pouco mais nessa região central-sul. O Mendes Sá, né, vem exatamente ao sul aqui, funda a cidade de Cabo Frio do Rio de Janeiro, e com ele também vem o padre José Anchieta, né, que vai nessa região fazer a instalação das missões, vai lidar com esses colonos, e aqui esse governo geral ele tem a função então de quê? De fazer a cana-de-açúcar prosperar. Junto com eles vem clãs, né, famílias que vão estar cultivando a cana, junto com eles vem estruturas de engenho, vem colonos mesmo, para agora efetivamente fazer essa cana-de-açúcar render esse território, gerar lucros para a metrópole. O nosso território
vai passar por um processo de expansão. Aqui, esse primeiro cenário, né, onde o norte e o sul ficam aqui, as capitanias vão falir, o norte e o sul aqui se dividirão, né, uma referência bem generalista, até porque Tordesilhas não se tem exatamente onde que era, então é uma coisa bem estimada, né, você tem uma precisão, não, é aqui que tinha uma fronteira, não tem nada disso, né, é uma coisa bem especulada. E aí, essa estruturação que vai ser feita aqui no Brasil, ela vai agora ter uma outra situação, que é essa expansão para o interior. O que acontece? Nessa expansão para o interior, os colonos, primeiro, não vão respeitar as fronteiras. Por quê? Porque as coroas lá na Europa se unificaram. O rei Dom Sebastião de Portugal, em uma tentativa de formar uma moral, se colocar como um rei bravo, busca uma lenda cristã, o reino perdido de Prestes e João, e ali ele se lança nessa busca, nesse resgate deste reino no deserto. Lá ele vai acabar morrendo, não deixando nenhum herdeiro. O tio-avô dele, que é bispo, mantém ali o governo por alguns momentos, mas não consegue também gerar herdeiro, não consegue concretizar a sua sucessão, e aí a coroa fica em disputa, o trono fica vazio. Quem vai reclamar essa coroa é o rei da Espanha, o Felipe II, que vai unir tanto, por isso União Ibérica, né, tanto Espanha e Portugal na mesma coroa. Num primeiro momento, isso basicamente desaparece, essa fronteira aqui, que já não era respeitada. Antes, os bandeirantes mesmo já avançavam para o interior, mas agora essa fronteira definitivamente desaparece. E aí, caindo nessa divisão que antes já não era muito importante, agora esses colonos portugueses vão avançar com gosto para a região do território espanhol. Outro fator de expansão, então, vem com os bandeirantes, justamente falando, que vão buscar escravos, que vão buscar ouro e pedras preciosas, e também as especiarias, as drogas do sertão, aqui no interior. Eles vão então avançar para essa mata, por isso que nesse território, o terreno, nesse cenário, aliás, o território de São Paulo vai se tornar tão grande. Eles saem daqui dessa região e avançam até a Boca do Acre, avançam até o norte do atual Tocantins. Então, olha só o tamanho de São Paulo. Por quê? Porque, nesse momento, eles estão vagando por esses territórios, buscando pedras preciosas, minerais preciosos, nativos, explorando, até que efetivamente vão encontrar lá em Minas Gerais, tal. Isso aí é um cenário mais para frente. Então, esses bandeirantes avançam, expandindo o território. A pecuária também força a interiorização do Brasil, né, até por causa que os animais eram criados soltos, então as vacas, né, os animais, esse gado, ele comia o broto da cana-de-açúcar, então um prejuízo para esse produto que agora vai se tornar o principal produto do Brasil. Então, um decreto real vai inclusive forçá-los a ir mais ao interior. E os jesuítas também vão ser responsáveis por essa interiorização, por essa expansão, com a sua catequese para os nativos. Aqui a gente vai ter uma disputa por esses nativos, dos exploradores, que vão querer tornar os bandeirantes, né, que querem tornar esses índios escravos, e dos jesuítas, que estão tornando esses índios, né, cristãos. Então eles vão ensinar a língua, a religião, os valores europeus, enquanto isso os bandeirantes indo recapturar negros, né, escravos africanos fugidos, que eram escravos caros, então por isso a recaptura valia a pena, ela pagava-se bem por essa recaptura, e os jesuítas, por outro lado, vão estar agora lutando em prol de expandir a religião, né? É um processo aqui da segunda fase da reforma, contra-reforma, né? Contra a reforma protestante que aconteceu. Então a contra-reforma agora vem com essa expansão da religião católica, e os jesuítas vão fazer esse papel aqui na América. Então, vistos esses cenários, vistos esses mapas, passamos das capitanias que faliram para essa situação aqui já, e agora a gente está avançando para o interior. Esse cenário aqui é o cenário que vai estar durante o ciclo da cana-de-açúcar. Aqui eu coloquei de uma maneira bem breve. Então, esse produção de cana, né, esse sistema que era chamado de engenho, a fazenda de engenho, o maquinário aqui é o engenho. Então, esse sistema de produção vai fazer com que esse produto agora, de alto valor no mercado internacional, né, o açúcar ele era muito cobiçado, e aqui o Brasil consegue ser o único produtor em larga escala. Essa cana que veio do Oriente, então, ela vai
vai se adaptar muito bem a esse cenário. E aqui nós temos, falando, né, de implantação de sistema agrícola, implantação de sistema produtivo, nós temos que lembrar deste termo aqui. Notem aí, canetinha cor de sangue, plantation. Falou de plantation, tem que estar gravado no interior de vossos crânios que é um sistema de produção que reside nos princípios da grande produção em largas faixas de terra. Brasil, isso é fácil, latifúndio, tem terra não ocupada por europeu à vontade, vamos lembrar disso, né? A terra está vazia. Não, tem nativo, tem tudo mais, mas para o europeu está vazia. Então tem latifúndio à vontade aqui, tem terra à vontade. A monocultura, que é um desígnio já de uma colônia, ó, a metrópole falou, vai produzir tal coisa, ponto. Para o interesse da metrópole, não vai ser consumido aqui na colônia, e a mão de obra é escrava. Se nós tirarmos o escravo, colocarmos mão de obra livre, nós temos um modelo que perpetuou e hoje praticamente é o que se tem do nosso agronegócio. Né? A soja, atualmente, ela é produzida em largas propriedades, a soja para o mercado externo, não é consumido aqui com mão de obra, então, livre. Esse açúcar, no momento, então, ele vai ser vendido, vai ser refinado pelos holandeses, vai ser vendido muito pela Europa, um valor altíssimo. Aqui ele não valia tanto porque o monopólio é do comércio com os portugueses. Lembrar do pacto colonial que está valendo. Forma-se aqui uma sociedade, então, essa sociedade em torno do senhor de engenho aqui, ó, percebam, olha só a diferença do cenário lá do pau-brasil. Uma sociedade aqui, clãs, famílias, fazendas, estruturas, cidades começam a surgir, cidades entendam pequenas vilas, aqui agora então esse pessoal estabelecido aqui no Brasil. Então esse senhor de engenho agora é o centro dessa sociedade, ele tem um poder regional nas suas câmaras municipais, com os chamados homens bons. Quem são esses homens bons? São os senhores ricos, proprietários de terra. Então, esses caras colocam açúcar aqui, então, esse açúcar é produzido naquele sisteminha, então, planta, colhe o açúcar, um trabalho braçal muito pesado. O escravo é um produto português, então, aqui os portugueses ganhando mais uma vez nessa produção, eles então trazem esse produto, ele é moído, aqui é uma moenda de cana de grande porte, né, aqui é o tamanho, a quantidade de bois que estão tocando esse engenho, então essa moenda aqui aqui é produzido então a garapa, esse caldo da cana que é cozido, ali então ele é seco e depois é vendido lá na Europa o açúcar. Esse açúcar então altamente cobiçado vai fazer agora um começo de uma produção, né, e de um retorno de um mercado valioso que o Brasil. Aqui então você vai ter esses senhores de engenho enriquecendo, ganhando, né, formando aqui suas famílias com riqueza, com estruturas, com grandes terras. Agora a gente tem uma colonização efetiva acontecendo no Brasil e um retorno financeiro para a metrópole. Esse sistema vai entrar em crise no cenário onde os holandeses invadiram o Nordeste brasileiro, eles conheciam o Nordeste porque eles investiram no Nordeste brasileiro. Como assim, professor? Não era uma colônia portuguesa? Como é que o holandês investiu aqui? O holandês, através da Espanha, através da União Ibérica, financiou engenhos aqui no Nordeste brasileiro. Esse financiamento de engenhos vai fazer com que o holandês saiba onde está essa riqueza. E com o rompimento da União Ibérica, eles vêm aqui buscar tomar esse mercado, né, tomar esse território e dominar esse mercado do açúcar. Então, esses holandeses vão tentar uma vez invadir a Bahia, lá na capital, vão tentar invadir no Rio de Janeiro, vão tentar invadir em Santos, na Bahia, que vai ficar um período um pouco maior, em 1624 e 25, eles vão se estabelecer por ali, mas vão acabar sendo expulsos pelos portugueses, e, na sequência, eles vão saquear a Frota da Prata. O que acontece? Galera, a Frota da Prata era uma frota de navios, né, uma fragata de navios, vários navios que vinham carregados com uma carga anual de prata, ouro, prata, metais preciosos, que saíam aqui da América e iam para a Espanha. Então imagine só, as minas americanas, espanholas, né, da colônia espanhola, vão recolher esses grandes valores e vão mandar
para a metrópole. Nesse processo, os holandeses vão saquear esses navios. Gente, é muita grana. É muito recurso. Esse recurso, então, vai possibilitar que, como os holandeses agora, eles contratem mercenários, eles formem um exército gigantesco, com mais 7 mil homens, comprem novos navios, novas armas. E aí, a Western India Company, essa companhia holandesa das Índias Ocidentais, ela vai começar esse empreendimento que vai ser a invasão do Pernambuco. Então, esses caras é uma empresa com um exército que vai invadir o Pernambuco, vai invadir o Nordeste brasileiro. Nessa invasão, vem para cá um governante chamado Maurício de Nassau. O Maurício de Nassau é um cara genial. Ele podia chegar aqui e descer abordoado em todo mundo, sentar a mão na orelha e falar: eu que mando nesta bagaça, porque eu dominei, né? Minha empresa dominou tudo isso aqui. Mas não. O que ele faz? Ele percebe que durante essa invasão os colonos não lutam tamanhamente assim para defender os portugueses. Então o que acontece? Esses colonos não estão satisfeitos. O que ele faz? Ele começa a conquistar esses colonos. De que maneira? Ele faz empréstimos para aqueles que tiveram suas fazendas lesadas durante a invasão. Ele faz empréstimos para aqueles que querem comprar sua terra. Ele começa a fazer uma reestruturação no Nordeste brasileiro, pois o Nordeste, vamos lembrar que o Brasil é uma colônia, então aqui ele começa a formar a chamada Nova Holanda. E aqui, lá no Recife, ele vai construir a Mauristad, a cidade de Maurício. Então agora aqui ele vai trazer uma dose de Europa para a colônia. Ele vai trazer para cá então praças, estruturas, avenidas, vai construir tudo isso, claro, né? Vai trazer um centro de ciência para cá, vai montar um teatro, bibliotecas. Então, para os colonos que estavam acostumados só com aquele terreno de produção, aquilo é um desenvolvimento magnífico. É algo nunca antes visto. E agora, mais ainda, esses caras têm essa figura dos empréstimos. Então agora está todo mundo no amor. Uma coisa que vai começar a incomodar os colonos é a figura da tolerância religiosa. Os holandeses, além de tolerarem os protestantes, também toleram os judeus. Lembrando que, nessa época, a religião é algo muito pesado. Propriamente, a União Ibérica vai gastar largas quantidades em luta pela religião, luta pelo cristianismo. E aí, esses colonos brasileiros, que são católicos, vão estranhar essa figura dessa religião, dos judeus mesmo aqui no Brasil. Pra você ter noção, a primeira sinagoga que vai aqui da América, sinagoga aqui da América, vai ser justamente durante esse domínio lá no Recife. Então os colonos vão ter esse estranhamento, mas por outro lado, tá tudo bem com o Maurício de Nassau. Só que essa lua de mel não dura para sempre. Então os colonos vão começar a se insatisfazer com o domínio, conjuntamente com a queda da União Ibérica, com o fim da União Ibérica. O que vai acontecer? O Maurício de Nassau vai ser investigado e vão descobrir que ele tem um caixa 2. Ele está aqui metendo a mão, está desviando grana. E aí, esse Maurício de Nassau vai ser afastado aqui do governo do Brasil. Vai ser mandado de volta para a Europa e o seu governante que vem na sequência começa a cobrar as dívidas, começa a cobrar a produção, começa a cobrar os impostos. Então aqui os colonos já começam a se estranhar com esse agora sim governante. Esse cara que está impondo as regras aí, os colonos começam a ter resistência. E aí a questão da religião bate a porta, e aqui, como os holandeses permitem esse culto judaico, os colonos aqui agora começam a estranhar nessa relação. O que acontece? A União Ibérica cai, os portugueses voltam a ter um português no trono de Portugal, o Duque de Bragança retoma o poder lá em 1640, e aí eles fazem um acordo lá em Haia. Holanda, vocês querem comprar o Pernambuco? Fechado. Eles fecham o negócio. Ouro, largas quantidades e trégua. Não invade mais possessão portuguesa e paga pelo Pernambuco. Os holandeses nem cumprem com o pagamento, eles começam a pagar e param, não pagam mais, e invadem colônias portuguesas na África e na Índia. O que acontece? Os portugueses, então, voltam seus olhos para o Pernambuco e vêm para recuperar o território. Aqui nós temos que destacar um detalhe. É o primeiro momento onde os colonos, onde os
brasileiros. Os caras vão se chamar de brasileiros. Vão se unir e vão expulsar os holandeses. Aqui vai ter aliança com a Inglaterra, vai ter aliança com os franceses, mas é interessante que nós vamos ter batalhões de índios, de negros, lutando contra as forças holandesas. Os portugueses vão apoiar todo esse movimento, vão articular tudo isso, e eles vão formar essa frente de batalha para a expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro. O destaque vai para a Batalha dos Guararapes, em 18 de abril de 648 e 19 de abril de 1649. Essa Batalha dos Guararapes é uma batalha, então, que vai acontecer, né, por dois momentos, com 2 vitórias dos brasileiros, mesmo estando com menos armas, mesmo estando com menos homens, por estar num ponto estratégico melhor, né, por ter o high ground, por ter o terreno elevado. Quem assistiu Star Wars sabe que isso é importante. Vai perceber que essa luta, então, que esses brasileiros vão conseguir aqui expulsar os holandeses, e aí nesse cenário, nessa batalha, inclusive, se forma a data magna do Exército Brasileiro. A primeira vez que os brasileiros aqui vão, então, lutar pela sua terra, vão lutar pela sua pátria, vão olhar, né, pelo seu domínio aqui, pelo seu território. Então, gente, aqui nós expulsamos os holandeses, mas também findamos o ciclo do açúcar. Por quê? Lembram que eles vieram para cá com a Academia de Ciência, que eles estavam todos amiguinhos dos colonos? Nesse cenário, os holandeses aprenderam a cultivar a cana, pegaram as melhores mudas, selecionaram mudas boas de cana, e agora eles vão com essas mudas para as Antilhas, aqui na América Central. Ali, essa produção vai concorrer com a produção brasileira. Logo, o mercado do açúcar brasileiro quebra por 3 motivos. Primeiro, o solo começa a esgotar, então a produção cai, então solo esgotado, a produção, o solo, né, a cana-de-açúcar ela extrai muito do solo. Eu recebi essa referência alguma vez, não tenho como confirmar, mas ela extrai muito do solo, então ela é bem violenta. Ela esgotou esse solo nordestino, a produção diminui, então queda na produção, queda na qualidade da produção e a quebra do monopólio da produção global pelos holandeses. Aqui, o mercado do açúcar se esgota e o ciclo açucareiro começa a entrar em crise. Ele vai se manter, o açúcar continuará sendo produzido durante muito tempo, mas não com tanta pujança, com tanta riqueza quanto no cenário anterior. Maravilha, gente? Próxima aula falamos então da instalação do ciclo do ouro, então da exploração de Minas Gerais aqui no território brasileiro. Maravilha? Um forte abraço para vocês e até semana que vem. Muito obrigado pela atenção e estudem, cuidem-se e vamos que vamos. Até mais.